Queridos irmãos, tudo bem? Entrei um pouco aqui atrasado, mas nós vamos compartilhar hoje da nossa live. Glória a Deus, você que está nos acompanhando aí, participando conosco, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você já estava aí na expectativa. Nós estamos compartilhando o livro do nosso jejum, Vivendo a Vida da Igreja, 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. Que bom, como eu estou feliz nesse tempo de jejum, como o meu coração está alegre por fazer parte dessa igreja, por igrejar junto com esses irmãos, por estar vivendo isso. Muitos testemunhos. Eu queria fazer um pedido especial começando essa live: não pare de compartilhar as visitas, as fotos. Eu estava compartilhando hoje pela manhã no grupo da minha família, na minha casa, minha esposa com os meus filhos, que o fato de ver as fotos, isso já tem trazido alegria para o meu coração. Hoje uma irmã me mandou também um testemunho de algo que ela estava orando há uns dias pela família dela, e ela foi surpreendida com uma boa resposta, com uma boa notícia. E eu disse para ela: esse é o jejum de orações respondidas, porque Deus sempre nos dá resposta. Eu quero iniciar, apesar que não é o que eu vou compartilhar, mas eu quero iniciar falando isso para você. Deus dará respostas. Gera expectativas nesses dias, por ser surpreendido por Deus. Gera expectativa de ver respostas da sua oração. Hoje nós vamos compartilhar: a edificação é um compromisso. Você sabe, eu estou amando esse jejum pelos testemunhos, mas também porque tem muita gente nova, até líderes novos no nosso meio, que nunca ouviram tanta riqueza acerca daquilo que nós estamos falando. Então você sabe, eu costumo falar, escrever sobre fé, eu gosto muito disso, mas o Espírito nos direcionou para fazermos esse jejum. O livro está aqui, já está em mãos, vai chegar também para você que é de Belo Horizonte, sobre viver a vida da igreja. E nós temos um encargo. Qual que é o nosso encargo? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. E no nosso slogan nós colocamos: conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Então, você vê, tudo que nós fazemos e tudo que nós escrevemos, nós não escrevemos simplesmente para ter um impacto. Não é esse nosso objetivo. Quando nós falamos, o nosso encargo é edificarmos uma igreja de vencedores. O que é uma igreja de vencedores? A pergunta a ser feita, uma vez que nós entendemos que essa é a nossa visão, nosso slogan, o próximo passo a ser entendido é: o que é ser um vencedor? O que é ser um crente vencedor? Sejamos honestos, todos os crentes hoje são vencedores? Legalmente sim. Romanos 8,37 diz o quê? Que todos nós somos mais do que vencedores. Mas seja honesto, todos os crentes hoje são vencedores? Nós costumamos dizer o seguinte: legalmente eles são vencedores, mas experimentalmente nem todos são vencedores. Nem todos tiveram essa compreensão. E por que eu digo isso? Nós medimos uma pessoa que é vencedor pela conta bancária? Não. Nós medimos um crente vencedor porque ele é uma pessoa que fala alto ou baixo? Também não. Você define algo a partir da compreensão, do entendimento que cada um tem. Tem gente que legalmente ele é um vencedor, mas ele não vive como um vencedor. Ele não dá um testemunho de um vencedor. Ele não tem características na liderança, na vida dele, no dia a dia, como um vencedor. E amorosamente, se esse é o seu caso, você deveria ir até Deus e dizer: Senhor, eu preciso, na experiência, ser um crente vencedor. Eu quero liderar uma célula como um vencedor. Eu quero ser um líder, um vencedor. A posição legal é uma coisa, a posição experimental é outra. As coisas de Deus não são apenas para ser admiradas. Nossa, que bonito ler que eu sou mais do que vencedores. Não. Se está escrito isso, é porque você, na prática, vai vivenciar e experimentar isso. Ser um crente vencedor.
Então, o que significa ser um vencedor? Significa algo. Primeira coisa, a definição de ser um crente vencedor, uma igreja de vencedores, é uma igreja que cumpre o plano de Deus, que edifica segundo os materiais corretos. Sabe, eu sempre brinco com os irmãos da nossa igreja, na liberdade que tem com eles. Esses dias eu fui almoçar, domingo agora eu fui almoçar na casa de um irmão, uma família muito preciosa. E aí ela falou: olha, não tem cebola aí em tal coisa. Por quê? Porque ela me ouviu falar que eu não gosto de cebola. Na verdade, eu não sou enjoado com muita coisa não, mas eu não gosto da textura, do cheiro da cebola, mas eu gosto que faça um bife com cebola, o arroz que ali, se você ralar a cebola, não tem problema. Enfim, cada um tem as suas coisas. Então, eu acho isso bom, eu já aviso logo a pessoa. Você imagina a pessoa que quer me agradar, ela vai lá e faz uma torta, e essa torta tem 40% de frango, 20% de massa e o restante tudo de cebola. Aí ela vai falar: não, vou arrebentar com o pastor aqui, vou ganhar um moral com a minha família, com a família do pastor. Aí eu chego lá e falo: não, nem eu nem a Larissa gostamos de cebola, muito menos meus meninos. A pessoa vai ficar triste. Então você vê, edificar a obra de Deus, fazer a obra de Deus conhecendo o coração de Deus é fundamental. Esse exemplo meu é pobre aí, é uma pessoa, é um ser humano. Ninguém é obrigado a me agradar. Se eu for lá e não gostar e tiver isso que estiver fazendo, e pronto, acabou, é isso e vou embora. Agora imagina Deus. É porque as pessoas pensam que fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira está tudo certo. Não está certo. É preciso saber o que está no coração de Deus. Pastor, é difícil demais. Não, não é. É preciso conhecer. É preciso entender. Uma igreja de vencedores é uma igreja que entende o plano de Deus. Você, como ser humano, foi criado para conter a Deus. Quando o homem recebe a Deus como vida, existe algo dentro de você genuíno. Você se torna também um instrumento nas mãos de Deus. Deus disse, a palavra de Deus diz: e criou Deus homem e mulher, e os abençoou. Eles disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Então você vê, um crente que não cresce, que não multiplica, que não é fecundo, que não domina, ele não é um crente vencedor. Precisa liderar? Eu não estou falando de liderar a célula sendo um líder ali, está na frente, mas é fazer a vontade de Deus, é entender o propósito, é se envolver, porque eu acredito que todo aquele que Deus salvou, Deus também chamou. Querido, você teve um encontro com a luz, com a graça, com o amor de Deus. Aí você ganhou o maior presente, a salvação. Você foi alcançado por essa graça, por esse amor, para depois não querer fazer nada, para não querer compartilhar, para não querer repartir. Qual foi a primeira ordem que Deus deu ao homem? Cresça, multiplique-se. Uma igreja de vencedores, portanto, é aquela que cumpre o propósito original de Deus. E qual que é o propósito original de Deus? Crescer e multiplicar, expressar Deus através dos seus frutos. Sabe por quê? Porque você foi alcançado, o amor te alcançou. Esse amor te alcançou para alcançar outros. Sabe, o plano do diabo, ele fere para ferir. Deus nos cura para curarmos a outro. Deus nos restaura, nos transforma para restaurarmos a outro. Deus deu autoridade para você, para dominar, para sujeitar. E você tem que reivindicar isso. Você tem que dizer: Senhor, eu creio, eu quero desfrutar isso da minha vida. As lutas vêm, dificuldades vêm, mas você tem que sujeitar o inimigo, sujeitar a doença, sujeitar o dia mau, sujeitar a miséria, o problema, a dificuldade. Sabe por que você tem que sujeitar essas coisas? Porque há uma unção que já foi liberada sobre a sua vida, que te garante a autoridade para subjugar. Repita após mim, diga assim: eu recebi autoridade, unção para subjugar e para dominar. Nós não dominamos sobre pessoas, tá bom? Nós dominamos sobre circunstâncias, sobre as obras do diabo. Ah, pastor, minha célula está tendo uns ataques, as pessoas estão desanimadas. Então se levante e diga: eu vou sujeitar e vou dominar todo desânimo, toda apatia,
caia por terra agora. Ah, eu estou sentindo meio desmotivado, triste, pensando em desistir. Não vai desistir. Você não recebeu unção para desistir. Deus nunca deu unção para ninguém para desistir. Deus nunca deu. Deus sempre chega para as pessoas, como Gideão está lá abatido, ele está com medo. O Senhor chega para ele e fala: Gideão, um homem forte e valente. O cara estava com medo, mas o Senhor chega para ele e fala isso por quê? Porque Deus te deu unção para você prevalecer. Talvez você está no dia mal, na dificuldade, mas você vai se levantar sua mão e dizer: eu vou subjugar. Eu vou subjugar. Se você tem passado dias difíceis, me mande uma mensagem, me escreve lá qual que é o seu áudio de oração, eu vou orar por você. Se talvez você está abatido, está mal, está prostrado, eu vou orar por você. Não é porque eu sou melhor não, porque eu vou colocar a minha fé em ação para subjugar todo ataque do diabo contra você. Não aceite. Tempo de jejum não é tempo de esmorecer, de ficar para baixo, ficar mal. Tempo de jejum, faça como eu fiz. Pegue um bronze antes para mostrar que você está bem, para que quando a luz bater você vai brilhar. Se o negócio estiver ruim, se você for fazer um vídeo, coloca lá um filtro e mostra que você tem unção, que você tem vida, que você tem alegria. Aleluia, é isso. Nós recebemos a unção para isso. Passamos o dia mal, passamos a dificuldade, a luta, o desânimo, mas nós nos levantamos e declaramos: a unção do Senhor está em mim, a autoridade está em mim, a vida está em mim, o poder já foi liberado sobre a minha vida, a glória já foi liberada sobre a minha vida. É isso que tem que acontecer. Nós não somos apenas salvos, nós somos vencedores. Alguém escreva isso para mim que eu vou fixar. Diga isso: não somos apenas salvos, mas somos vencedores. O entendimento é muito importante para você reinar em vida. O entendimento é muito importante para você, avançar. É preciso avançar, é preciso subjugar as obras do diabo. O segundo ponto da nossa visão, da nossa maneira de ser igreja, e hoje nós estamos compartilhando o capítulo 3, a edificação é um compromisso, é que cada crente é um ministro. Então, se você é um ministro, você precisa ministrar. Agora, por que é importante nós entendermos algo? Presta atenção. Quando você entende que você é vencedor, você não vai ter dificuldade para ser um ministro. Muito obrigado, pode continuar escrevendo. Vai colocando foguinho, vai colocando aí. Quando você entende que você é vencedor, você não vai ter dificuldade para entender que você é um ministro. Por que nós entendemos que uma igreja de ministros é uma igreja de vencedores? Porque o ministro é aquele que onde ele está, ele transmite vida. Então, por exemplo, estou vendo aqui a Mônica, nossa irmã, está passando por uma luta, né? Teve um acidente, quebrou o pé, mas Deus está no controle. Nós estamos orando por ela, toda semana, quase todo dia ou toda semana eu envio 2 mensagens para ela, procurando, mas aí ela pode pensar: nossa, como que eu vou ser ministro assim? Sabe como? Vou dar um exemplo mais extraordinário para você pensar. Ela está lá, vai nas consultas, vai daqui a um tempo vai começar a fisioterapia, aí a pessoa está lá. O fato dela estar lá, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar ela. Deus vai usar ela. Deus vai dizer para ela: fala com essa mulher aqui. Até no momento da luta, da pressão, você não pode perder sua identidade. Lembre-se do que eu vou falar aqui agora. Lembre-se disso. O que você está passando não define quem você é. O que define quem você é o que Deus diz quem você é. E é o que você acredita e você declara. O que você está passando é passageiro, é momentâneo. Quem você é, a sua identidade é que vai mudar o seu estado, e não o seu estado muda a sua identidade. A nossa irmã está passando por um problema, por um vale, mas ela é vencedora, mais do que vencedora. Mas como o vencedor passa por isso? É porque é o seguinte: o seu estado muda. Paulo estava numa prisão, no pior momento lá, mas ele era mais que vencedor. Lá ele decidiu ser ministro, começou a cantar. Quando ele começou a cantar, diz a Bíblia que os grilhões quebraram e todas as portas foram abertas dos presos. Um cara iria suicidar pensando que ele tinha ido embora, um soldado, o que ele falou? Esse exemplo aqui é poderoso demais. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você vê, o cara estava na prisão. Ele fez coisa errada? Defraudou alguém? Roubou alguém? Não, o cara estava na prisão
porque ele estava pregando o evangelho. Poderia ficar lá lambendo ferida, dizendo: Deus não me guardou, Deus não fez isso comigo, ah, que tristeza. Não, lá na prisão o cara decide adorar. Sabe por quê? O seu estado não define a sua posição, não define a sua identidade. O seu passado não define quem você é. O que você está passando não define quem você é. Na prisão, Paulo se levantou e foi cantar. E quando ele cantou, a porta abriu. E depois ele foi pregar o evangelho. Você é um ministro. Sabe, você tem que entender. Existem dois tipos de líderes no nosso meio. Um que só faz o que manda, e outros que não. Dois tipos de líderes, de pessoas no nosso meio, melhor dizendo. Então, ele só faz o que manda. Aqueles que só fazem o que manda. E aqueles que, na verdade, que não fazem o que manda. É terrível. Então é preciso entender. Você é um ministro. Eu estou passando por isso, mas eu vou avançar. Saiu um irmão, mas isso não define. Vou crescer, vou avançar. Infelizmente, uma das coisas que está impedindo o avanço de alguns irmãos é o clericalismo. Essa coisa clerical, de achar que, sabe, esse sistema destrói igrejas. Nós não queremos isso no nosso meio. O que é clericalismo? É quando o irmão acha que ele é melhor do que o outro, porque ele é um líder, é esposo de um pastor, porque é um pastor. Isso destrói. A autoridade que nós ganhamos é para servir, para abençoar pessoas. Por que nós somos uma igreja de ministros? Porque nós, por exemplo, nós vamos ter um encontro da rede do pastor Felipe agora. Já tem mais de 50 adolescentes. Sabe o que eu amo? É que quem vai ministrar a palavra, orar, expulsar demônios, cura, vai ser meninos de 15, 16 anos. Eu tenho uma história muito bonita acontecendo no nosso meio. Um adolescente que está indo no nosso meio agora, e o pai dele decidiu acompanhá-lo. O pai dele é um líder experiente, já foi até pastor. E ele está falando que o menino está tendo crescimento de coisas que ele nunca teve. Sabe o que eu fico feliz? É porque os olhos estão se abrindo para ele entender. Ele já está indo no encontro pela primeira vez, está levando mais 4 pessoas. Meu Deus, por quê? Porque ele entendeu que ele é um ministro. Agora, um sistema clerical é aquele líder, tudo tem que falar com ele. Olha, os irmãos que andam comigo, a minha esposa já sabe, nós não permitimos na nossa equipe clericalismo. Não permito. Nem os pastores e nem a esposa. Por quê? Porque dominar sobre as pessoas, o Senhor não gosta disso. O que é ser clerical? Achar que as pessoas devem para você, todo mundo tem que servir, tem que fazer do seu jeito. Não, pelo contrário, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para dizer: vai mesmo, irmão, que Deus te use. Eu fico feliz, eventualmente eu me ausento por algum motivo, algum compromisso como supervisor, e eu coloco os pastores para pregar. Recentemente, não sei quem eu coloquei agora, mas alguns irmãos me mandaram uma mensagem tecendo um elogio para o pastor. Nossa, como ele fluiu, como tem sido boa a pregação. Eu falo: aleluia, é isso que eu quero. Eu quero que mais pessoas se levantem, mais gente ministre mesmo, porque é horrível algo que depende só de uma pessoa. Entende isso? Nós temos que ensinar e mostrar mesmo que cada crente no nosso meio é um ministro, ele tem unção, ele tem vida de Deus, ele é mais que vencedor, e a unção do Senhor flui sobre a vida dele. Para avançar, cada casa uma extensão da igreja. Eu estava pensando ontem, participei de um programa no YouTube com o pastor Aloysio, aqui na Vinha FM, que estão aqui em campanha de jejum também no 16º dia, e eu falei uma coisa que quando eu fui começar esse jejum, o Espírito me lembrou. É um momento triste lembrar da pandemia. Mas você sabe que a nossa igreja na pandemia, ela ficou em pé, ela não diminuiu. O testemunho de várias igrejas que ela prosperou e que mais pessoas foram acrescentadas, porque todo mundo ficou com medo de morrer, buscou a Deus. Mas você sabia que isso não é a realidade de todos os lugares? Infelizmente teve lugares que fecharam. Sabe por quê? Porque a visão em células, onde cada casa é uma extensão da igreja, é poderoso demais. É poderoso demais, porque na nossa igreja não existe algo em função do prédio. Você vê, nós estamos aqui, eu estou aqui agora no prédio do Bueno, 7.000 lugares. Essa semana esse prédio aqui está fechado, não tem reunião essa semana. Mas você sabe o que está acontecendo? 25.000, eu não errei no que eu estou falando. 25.000 pessoas estão se reunindo na cidade de Goiânia. Você vê as fotos que o pastor Luiz estava mostrando para nós, de cela com 70, com 80, com 50 pessoas, gente alugando espaço porque não cabe lá, adolescentes. Meu Deus, o prédio está fechado, de segunda a sábado, vai ter reunião aqui só domingo.
Mas a igreja poderosa, invisível, estão nas casas adorando. Você tem ideia do impacto e a necessidade? Saber que tem 2.500 células se reunindo semanalmente, adorando Jesus. Muitas pessoas falam, a segurança do estado de Goiás, isso, porque o governador é isso e tal. São coisas naturais. Certamente ele pode estar fazendo um bom trabalho, eu não tenho nada a falar, nem contra nem a favor, porque eu não me mudei daqui, não estou sabendo. Mas os índices são bons em relação à segurança. Mas posso dizer uma coisa para você? Quando tem uma igreja prevalecente numa cidade, quando tem crentes adorando, quando tem gente com mão levantada para Deus, Deus tem um compromisso com essa cidade também. Essa cidade aqui é abençoada não somente pela essa igreja, por várias igrejas que se reúnem, e eu louvo a Deus, porque nós usamos o nosso prédio, assim como o prédio da Videira também, Belo Horizonte. Ele fica fechado a semana toda, mas a nossa igreja está funcionando. Sabe por que está funcionando? Porque nós temos uma visão, cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Eu quero falar para você rapidamente sobre... Nós não somos contra prédio, mas nós não somos uma igreja templista. Isso mostra que no tempo da reunião da pandemia, nós ficamos sem reunir no prédio, mas a igreja não diminuiu, porque uma igreja é um entendimento, uma revelação da igreja nos lares. Funcionou os grupos de WhatsApp, funcionou grupos de lives, os irmãos foram acompanhados, meu Deus, não se perderam. Nós não tivemos líder que desviou, membro que saiu por conta que não teve acompanhamento, pelo contrário, no tempo de pandemia, aí que os irmãos se uniram. É poderoso demais. Mas as igrejas que dependem do prédio, infelizmente, não estou dizendo que o prédio não é bom, mas você vê, eu estou te mostrando que mesmo o dia que nós fomos proibidos de reunir nesse prédio, a igreja continuou funcionando. Nós não somos contra prédio, mas prédio fala de algo de imobilidade, e Deus nos mandou ir. Segunda coisa, prédio nos fala de inflexibilidade. Eu amo dar um testemunho aqui, apesar que não é um testemunho tão bacana, mas você que é de Belo Horizonte, que esteve comigo nesse tempo, você é alguém mais que vencedor, fiel. Durante vários meses nós reunimos no hotel Ouro Minas, reunimos no Clube da Caixa e reunimos também no Clube do Cruzeiro, aos domingos. Algumas pessoas falaram, vai fracassar, a igreja vai fechar, nem prédio não tem. Mas, por incrível que pareça, quem está aqui me ouvindo, que é desse tempo, sabe, cada lugar que nós passamos, nós crescemos. E deixa eu te falar, não foi impedimento para a igreja avançar. As células continuaram funcionando, nós continuamos tendo reunião de discipulado, fizemos seminário de louvor, fizemos encontros, fizemos conferências. Como que vocês fizeram isso sem um prédio? Você vê que não é o prédio que define. É óbvio que nós temos um prédio agora bacana, nós queremos ter um prédio próprio, isso traz identidade, é maravilhoso. Mas fala a verdade, nós não crescemos? Crescemos. Isso para mostrar a força dessa igreja, a força quando uma pessoa tem o entendimento e a clareza de como é precioso você estar envolvido em uma família, participando da igreja, participando, dessa comunidade, igrejando. Eu vou concluir aqui, mas eu queria falar mais coisas. Mas eu me comprometi e eu estou conseguindo. Vou mandar o resumo daqui um pouco para você lá no grupo do jejum. Quero abençoar você. Quero agradecer hoje você, que é mais do que vencedor, que faz parte. E você, líder, não pense que o seu trabalho é em vão. Está liderando ali, participando, liderando aquelas crianças, pensando que elas não estão prestando atenção, os jovens, as famílias, parece que não ouve. O que você está fazendo é muito relevante. O que você está fazendo vai ser recompensado pelo Senhor. E eu oro por você, oro para que Deus te surpreenda nesse tempo, para que você receba da parte do Senhor provisão, milagres. Nós não temos focado nos nossos alvos pessoais, temos orado pelos nossos amigos. Nós vamos experimentar a mesma bênção de Jó. Deus vai nos dar em dobro. Tudo que nós temos buscado, Deus vai nos dar em dobro, porque nós temos cuidado dos nossos amigos, nós temos abençoado a vida das pessoas. Que o Senhor renove a sua força. O Carlos está aqui, um irmão que está lá nos Estados Unidos hoje, passaram também aqui outros irmãos, fizeram parte. Você vê gente que está lá nos Estados Unidos,
mas tem conexão. Por quê? Porque faz parte de algo genuíno de Deus, de relacionamentos que transformam. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus renove a sua força, o seu vigor, e que você levante hoje a sua cabeça e declare: eu sou mais do que vencedor. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Até amanhã, meio-dia, em nome de Jesus.